a glicólise extrai pouca energia do que realmente existe dentro da molécula de glicose. Vamos então tentar tirar mais energia dessa molécula? Olha lá, no vídeo anterior a gente viu que a glicólise ela é uma via de degradação, uma via de quebra da molécula de glicose, só que muito pouca da capacidade energética da glicose é retirada pela glicólise. Tá? Então, a termos numéricos, a gente diz que a glicólise ela libera menos de 25% do total energético disponível, no caso aqui, de uma molécula de sacarose. Tá? A gente vai acoplar, então, agora vias lá dentro da mitocôndria que vão realmente aproveitar o potencial energético da glicose. A gente vai discutir, então, no vídeo de agora, sobre o ciclo do ácido cítrico e sobre a fosforilação oxidativa na mitocôndria. E vocês vão ver como esses dois processos, mais particularmente a fosforilação oxidativa, vão gerar uma quantidade absurda de energia na forma de ATP. Vamos conversar, então, falando sobre o ciclo do ácido cítrico. Alguns de vocês conhecem esse ciclo como o ciclo de Krebs, porque ele foi descoberto e descrito por esse alemão chamado de Hans Adolf Krebs. Tá? Isso lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1953. E em condições onde o oxigênio está presente, a glicólise ela pode ser vista como uma etapa de preparação daquela triose fosfato para que a gente tenha o ciclo do ácido cítrico. E é isso que a gente realmente vai chamar de respiração aeróbica. Quando a gente está falando de glicólise, a gente não viu a entrada de oxigênio, a gente não viu dependência de oxigênio para ela funcionar. O ciclo do ácido cítrico ele acontece dentro da mitocôndria, que é essa organela que a gente está vendo aqui. A fosforilação oxidativa também está acontecendo aqui. Vamos lembrar que a gente, quando estava conversando de glicólise, a gente viu que a glicólise ela acontece no citoplasma, então os produtos da glicólise eles são importados até a mitocôndria para que a gente tenha o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. Uma curiosidade a respeito da mitocôndria é que ela é uma herança materna. Ou seja, todas as mitocôndrias que você tem no seu corpo, ou todas as mitocôndrias que as plantas têm no corpo delas, elas vieram da mãe. Tá? Veio da planta mãe ou veio da sua mãe. Você não tem mitocôndrias do teu pai dentro de você. Cloroplasto é a mesma coisa. O cloroplasto também é uma herança materna. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho a respeito de estrutura da mitocôndria, porque isso vai ser importante para a gente entender o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. Tá? Então, a mitocôndria é uma organela semi-autônoma, ela não funciona sozinha, ela depende de alguns genes e de algumas reações que acontecem na célula como um todo. Amplamente compartimentalizada. Vamos olhar aqui ó, que ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. Temos um espaço entre essas duas membranas, que a gente chama de espaço intermembrana. A membrana interna ela é extremamente invaginada, isso é importante porque é aqui que a gente vai colocar várias proteínas que são essenciais para essas vias que a gente vai conversar hoje. Essas invaginações a gente chama de cristas mitocondriais. E esse líquido que existe dentro aqui ó, da membrana interna da mitocôndria, a gente chama de matriz mitocondrial. É nessa matriz que a gente vai ter também várias proteínas e cópias do DNA mitocondrial. O ciclo do ácido cítrico vai acontecer aqui na matriz mitocondrial. Então, nesse líquido que está presente aqui dentro dessa parte interna da mitocôndria. Então, a gente está olhando, a gente está dentro da membrana interna e a gente está vendo esse líquido que tem aqui dentro dessa parte interna da mitocôndria. Então, vamos começar a conversar sobre o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico começa com o piruvato, que foi importado lá da glicólise, então isso veio lá do citoplasma, chegou aqui na mitocôndria. Esse ácido de 3 carbonos, ele é descarboxilado para formar uma molécula que a gente chama de acetil-CoA, uma molécula de 2 carbonos ligada a um CoA. Tá? Essa descarboxilação, ela gera potencial redutor na forma de NADH e ela gera CO2 também. Então, o processo de descarboxilação liberou CO2. O CO2 que você libera no teu processo de expiração e o CO2 que as plantas liberam também, quando a gente está falando de respiração em plantas, ele está vindo dessa reação aqui, ó. Tá? Então, agora vocês sabem o que é. Aquele CO2 que você está liberando na sua expiração está vindo desse processo aqui, é um indicativo desse processo acontecendo dentro de você e dentro das plantas também. Esse acetil-CoA, ele entra então dentro do ciclo do ácido cítrico.
A gente vai pegar uma molécula de oxalacetato, fundir ela com essa acetil-CoA para dar origem a uma molécula de 6 carbonos que a gente chama de citrato. Então, o oxalacetato é uma molécula de 4 carbonos, o acetil-CoA é uma molécula de 2 carbonos, forma uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato. Por isso que a gente chama isso aqui de o ciclo do ácido cítrico, né? Porque a tua primeira molécula que você forma dentro do ciclo é justamente o ácido cítrico, o citrato. Esse citrato, então, ele é submetido à ação de uma enzima chamada de aconitase, que vai dar origem a isocitrato. A gente isomerizou essa molécula de citrato. Esse isocitrato vai ser, então, descarboxilado por 2 enzimas diferentes para dar origem a uma molécula que a gente chama de succinato. Como a gente vai ter duas etapas de descarboxilação aqui, o isocitrato, que tinha 6 carbonos, agora vai ter só 4 aqui em succinato. Essas 2 reações dão origem a NADH, então mais potencial redutor sendo formado, e uma terceira reação vai converter o succinil-CoA a succinato para dar origem a ATP aqui. Tá? Então a gente está formando NADH, potencial redutor, e energia na forma de ATP, no processo de conversão do isocitrato a succinato. Esse succinato é então convertido através de 3 reações ao oxalacetato, que é onde a gente começou, né, o nosso ciclo. Esse processo, essas 3 reações vão gerar potencial redutor na forma de NADH e potencial redutor na forma de FADH2 também. Então, uma molécula diferente também com potencial redutor. E o ciclo se reinicia com o oxalacetato. O oxalacetato, então, ele é submetido à união com acetil-CoA, através dessa enzima chamada de citrato sintase, e você forma o citrato. E aí o ciclo vai começar a funcionar de novo e você roda esse ciclo. Tá? Então, veja que a gente tem liberação de CO2 aqui no processo do ciclo do ácido cítrico, formação de potencial redutor através de NADH e FADH2 e formação de energia na forma de ATP. Enquanto em animais, para esse ciclo funcionar, é necessário que você tenha o piruvato chegando, né, para se ligar ao oxalacetato e formar citrato, as plantas têm o que a gente chama de uma enzima málica. Essa enzima málica, ela converte o malato a piruvato. Com isso, o ciclo se torna parcialmente independente daquele piruvato que está vindo da glicólise. Obviamente que isso daqui não vai poder ficar se mantendo por muito tempo através de uso da enzima málica, porque quando você retirou um desses compostos de dentro do ciclo para formar piruvato, você está exaurindo esse ciclo. Para cada molécula de sacarose que você metabolizou, que veio lá da glicólise, né, e que foi acoplada aqui no ciclo do ácido cítrico, a gente está gerando 16 moléculas de NADH, 4 moléculas de FADH e 4 ATPs. Tá? Então, veja que a gente formou bastante potencial redutor e alguma energia na forma de ATP. Perdemos carbonos através de CO2. Então, para cada piruvato que entrar aqui, a gente vai ter 3 CO2 saindo. Acontece dentro da mitocôndria uma reação muito interessante que vai agora utilizar esse potencial redutor que veio do ciclo do ácido cítrico e que veio também da glicólise para produzir uma quantidade muito grande de ATP. Tá? E é desse processo que a gente chama de fosforilação oxidativa da mitocôndria que a gente vai ver a maior parte da energia sendo formada do metabolismo glicolítico. Veja que aqui ó, a gente tem a entrada de moléculas de oxigênio na fosforilação oxidativa, ou seja, a gente vai começar a ver agora uma via que é extremamente dependente de oxigênio para funcionar. Então vamos falar de fosforilação oxidativa. Para entender como a fosforilação oxidativa funciona, a gente tem que entender que a gente está dentro da mitocôndria e que as proteínas que estão associadas, os complexos proteicos que estão associados com a fosforilação oxidativa, eles estão presos na membrana interna da mitocôndria. Tá? Então, a gente está olhando aqui para a matriz mitocondrial, que é aquele líquido que tem dentro da mitocôndria, né, dentro da parte interna da mitocôndria. Aqui a gente está olhando para a membrana interna e aqui é o espaço intermembrana. E talvez aqui fora você conseguiria ver a membrana externa da mitocôndria. Tá? Então, o NADH e o FADH2 que foram produzidos durante a glicólise e durante o ciclo do ácido cítrico, eles são transportados aqui agora para a fosforilação oxidativa para gerar ATP. Como é que isso vai acontecer? Vamos ver. Ó. NADH, o NADH ele entra em contato com esse complexo 1, com esse complexo de proteína que a gente chama de NAD desidrogenase. Tá? E o que esse complexo vai fazer? Ele vai pegar o NAD, quebrar esse NAD para tirar um elétron de dentro dele.
Tá? Então, o NADH vai dar origem a um elétron. Essa quebra, ela libera NADH na forma de NAD livre. E esse hidrogênio que estava ligado no NADH, ele é liberado aqui na matriz mitocondrial. Quando esse complexo NAD desidrogenase funciona, ele empurra esses prótons, esses hidrogênios que estão na matriz mitocondrial, para dentro do espaço intermembrana. Tá? Então veja que esse complexo ele vai começar a tirar prótons da matriz e empurrar esses prótons para o espaço intermembrana. E o elétron? O elétron que a gente tirou do NADH, se ele ficar preso aqui no complexo 1, ele entope o complexo 1. Então, o complexo 1 vai ter que dar algum fim para esse elétron, senão ele não consegue funcionar. Então, esse elétron que ele tirou do NADH, o que ele vai fazer? Ele vai andar com esse elétron. Ele passa esse elétron para uma proteína de membrana que a gente chama de ubiquinona. Tá? Então, vejam aqui, ó, o elétron que o complexo 1, o complexo NAD desidrogenase tirou do NADH, ele passa para a ubiquinona. O complexo 1 agora está livre para repetir essa reação com outro NADH. O problema agora está com a ubiquinona. Esse elétron agora está na ubiquinona. Esse elétron está entupindo agora a ubiquinona. A ubiquinona vai ter que fazer alguma coisa com esse elétron. A gente já vai ver o que ela faz. Existe um outro complexo proteico chamado de succinato desidrogenase, que também está associado aqui na membrana interna da mitocôndria. Esse complexo vai fazer uma coisa semelhante, mas agora com o FADH2. Tá? Esse complexo vai pegar succinato e FADH2 e vai converter ele a fumarato e FAD. Tá? Quando ele faz isso, ele também libera elétrons, tá? Ele tira elétrons do FADH2 para transformar esse FADH2 em FAD. Esse elétron também é passado, tá? Para a ubiquinona. A diferença que a gente tem aqui, ó, quando a gente compara com o complexo 1, é que nesse caso a gente está usando o FADH2 e não o NADH, e que aqui não tem movimento de prótons. Quando a gente estava lá no complexo 1, a gente tinha movimento de prótons, né? A gente viu prótons saindo da matriz lá para a membrana, para o espaço intermembrana. Então, a ubiquinona agora está cheia de elétrons, ela tem que fazer alguma coisa com esses elétrons. Vamos organizar um pouquinho esse slide aqui, ó. Tá? Então, elétrons que vieram do complexo 1 através de NADH e que vieram do complexo 2 através de FADH2 estão agora aqui na ubiquinona. Essa ubiquinona precisa passar esses elétrons para algum outro lugar. E ela passa esses elétrons para esse complexo chamado de citocromo BC1, que é o complexo 3. Quando esse complexo, que também está preso lá na membrana interna da mitocôndria, recebe elétrons, ele transporta prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Tá? Então, veja aqui, ó, a gente está caminhando com elétrons através de uma cadeia transportadora de elétrons, é o que a gente está fazendo aqui. A gente tirou elétrons com esses dois complexos, passou ele para essa proteína chamada de ubiquinona e está passando agora para esse complexo 3. E enquanto a gente está andando com esse elétron, com esses elétrons, melhor dizendo, a gente está empurrando prótons da matriz para o espaço intermembrana. Então, o espaço intermembrana está começando a ficar cheio de prótons e a matriz está começando a ficar sem prótons. A gente está começando a formar o que a gente chama de um gradiente de prótons aqui na mitocôndria. Deixa eu dar uma empurradinha um pouco nessa figurinha aqui para o lado, para a gente continuar o nosso caminhar aqui na mitocôndria, a nossa cadeia transportadora de elétrons. A gente chega agora no que a gente chama de o complexo 4, ou citocromo oxidase, que vai receber elétrons do complexo 3, do citocromo B61, e vai transportar esses elétrons para o que a gente chama do aceptor final de elétrons. Qual é o aceptor final de elétrons dessa cadeia transportadora? É o oxigênio. Então, esses elétrons eles são passados para o oxigênio para formar água. Então, aqueles elétrons que vieram do NADH e do FADH2, que passaram para a ubiquinona, que passaram para o complexo 3, que passaram para o complexo 4, são direcionados agora para o seu aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, dando origem à água. Então, o complexo 4 ele remove elétrons do complexo 3 e transfere ele para a água. E vejam que isso aqui, todo esse processo que a gente está vendo, ele tem que ser entendido como um fluxo. Tá? Então, a gente está vendo um passo a passo, mas imaginem que tudo isso aqui está acontecendo como um fluxo. Então, a gente está sempre tendo elétrons vindo do complexo 1 e 2, passando para a ubiquinona, passando para o complexo 3, passando para o complexo 4, indo para a água. Tá? Então, é um fluxozinho de elétrons saindo do NADH e do FADH2, indo em direção ao oxigênio. E aqui a gente vê a dependência do oxigênio, né, para esse processo funcionar. Complexo 4 também transporta prótons da matriz para o espaço intermembrana.
Essa cadeia transportadora de elétrons, então, ela tira elétrons do NAD e do FAD, tá? E empurra eles para o receptor final de elétrons, que é o oxigênio, e por isso que essa cadeia depende de oxigênio para funcionar. E olha o gradiente de prótons sendo formado aqui em cima no espaço intermembrana. Olha o tanto de prótons que tem aqui e quase nenhum próton aqui na matriz mitocondrial. Se não houvesse essa membrana interna para bloquear esses dois caminhos aqui, para separar esses dois espaços aqui, esses prótons iam estar difundindo para a matriz. Como a gente tem muitos prótons ali, a gente está formando uma força motriz que está querendo fazer esses prótons descer aqui para a matriz mitocondrial. Então, olha lá, ó, os prótons ali no espaço intermembrana e quase nenhum próton aqui na matriz mitocondrial. Como é que a gente aproveita essa diferença aqui de potencial que a gente tem? A gente coloca aqui um complexo proteico chamado de ATP sintase. O que a ATP sintase faz? Ela fala assim, ó, queridos prótons, se vocês quiserem passar para o espaço da matriz, onde quase não tem nenhum próton, eu deixo. Desde que, quando vocês passem, vocês rodem essa catraquinha que eu tenho aqui embaixo para formar ATP. Então, toda vez que um próton quiser passar do espaço intermembrana para a matriz, e eles estão querendo fazer isso, porque tem muito próton aqui no espaço intermembrana e pouco na matriz, toda vez que eles passam pela ATP sintase, eles rodam a ATP sintase, eles fazem um mecanismo de rotação da ATP sintase, esse mecanismo vai pegar ADP e fosfato inorgânico para produzir ATP. E é aqui que a gente vai gerar uma quantidade absurda de energia. Tá? Essa ATP sintase vai utilizar essa força utilizada, essa força gerada através desse gradiente de prótons para formar ATP. Nesse caso aqui, diferente da fosforilação que não é a nível de substrato, tá? A gente chama isso aqui de fosforilação oxidativa. Muito ATP sendo formado. Olha aqui, ó, na glicólise a gente produz 4 ATPs. No ciclo do ácido cítrico, 4 ATPs. A cadeia respiratória aqui da mitocôndria, tá? Essa fosforilação oxidativa, vai gerar de 60 a 64 ATPs para cada uma daquelas moléculas de açúcar que a gente deu origem lá na glicólise. Então, veja quanto ATP a gente forma aqui. Tá? Então, a gente tem aqui ó, uma visão geral dessa fosforilação oxidativa, tá? Onde a gente tirou elétrons, transportou esses elétrons do NADH e do FADH2 para a água, necessidade de oxigênio, então, aqui, tá? Formamos um gradiente de prótons que leva, então, à síntese de ATP. Será que você consegue pensar em formas da gente bloquear essa via aqui? Uma dessas formas foi utilizada dentro de câmaras de gás na Alemanha nazista. Vocês talvez já tenham ouvido falar do gás cianeto, tá? Que é um gás extremamente tóxico para seres que dependem de respiração aeróbica. E esse gás era o que era utilizado na Alemanha nazista dentro das câmaras de gás para matar os prisioneiros. O que o gás cianeto faz? O cianeto ele impede a atividade do citocromo oxidase, do complexo 4. Ele impede que você tenha a passagem de elétrons do complexo 4 para o oxigênio. Então, esse complexo 4 ele fica com os elétrons aqui parados. Isso impede com que toda essa via para trás passe elétrons também em direção do oxigênio. Então, você interrompe toda essa via. O interrompimento dessa via leva à não formação de energia, né, através de ATP, não liberação de NAD+, e de FAD+, que são importantes para o ciclo do ácido cítrico e para a glicólise. A gente vai ver isso já já. E com tudo isso, você acaba impedindo o processo respiratório de acontecer. Você está basicamente matando o organismo por sufocamento, quando você trata ele com gás cianeto. Tá? E é por isso que o gás cianeto é tão tóxico para a gente. Ele sufoca a gente, ele impede a nossa respiração de acontecer. Por quê? Porque ele impede a passagem dos elétrons do complexo 4 para o oxigênio. Então, ele interrompe toda essa cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos salientar um pouquinho a importância do oxigênio aqui na nossa cadeia transportadora de elétrons e no ciclo do ácido cítrico. Afinal, sem o oxigênio, a gente não tem a rotação do ciclo do ácido cítrico, porque você não tem NAD livre e FAD livre para aquele ciclo funcionar, e você não tem o aceptor final de elétrons da fosforilação oxidativa da mitocôndria, né? Da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. Algumas condições podem gerar essa situação estressante para plantas e animais. No caso de plantas, por exemplo, quando você tem alagamento.
Alagamento vai impedir com que as raízes das plantas adquiram oxigênio e elas não vão conseguir respirar. A raiz da planta respira também, tá? Então, o solo ao redor da planta ele tem que ser um solo aerado para que a planta consiga respirar nas suas raízes. Se você tem um solo alagado, você não tem difusão de oxigênio para a raiz, você pode matar a raiz por problema de quantidade de CO2 em volta daquela raiz e por interrupção da respiração. Tá? A gente sente falta de oxigênio também, isso é uma situação estressante para nós animais também. Se vocês já tiveram cãibra, por exemplo, cãibra é nada mais do que falta de oxigênio dentro de um tecido no teu corpo, tá? E aquele tecido dando origem a ácidos orgânicos que dão aquela sensação de dor que a gente sente na cãibra. Aquilo é uma consequência de falta de oxigênio nos teus tecidos. Por isso que geralmente acontece depois que a gente faz exercício, uma cãibra, né? Porque geralmente quando você faz exercício, você está aumentando a atividade metabólica nos seus músculos, né? E às vezes aquela ampla atividade metabólica, né? Você não consegue ter tanto oxigênio chegando naqueles tecidos, e aí dá origem à cãibra. Não funcionamento da cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria, então vão impedir a formação de NAD livre, que é necessário para que você tenha o ciclo do ácido cítrico e a glicólise. Tá? Essa condição ela é perigosa, porque o teu organismo não vai gerar energia quando você não tem essas coisas funcionando, quando você não tem glicólise funcionando, né? Quando você não tem ciclo do ácido cítrico e a cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria funcionando. Nesse caso, a gente entra numa condição que a gente chama de metabolismo fermentativo. O que a gente vai ter no metabolismo fermentativo? A gente vai ter uma quantidade bem baixa de energia sendo gerada, tá? Para que mantenha aquele organismo funcionando, mesmo na ausência de oxigênio. E o ponto essencial do metabolismo fermentativo é a gente gerar esses NAD livres que são essenciais para que a gente tenha a glicólise funcionando e, eventualmente, o ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, vamos ver aqui o metabolismo fermentativo acontecendo. Existem dois tipos diferentes de metabolismo fermentativo, que a gente chama de fermentação alcoólica, quando o produto da glicólise, que é o piruvato, ele é submetido a uma enzima chamada de piruvato descarboxilase, que vai tirar um CO2 desse piruvato para formar acetaldeído, que é então convertido a etanol através de álcool desidrogenase. Então, essa fermentação alcoólica, e é essa que você quer quando você está fazendo vinho, né? Ela dá origem a etanol. Então, você quebra o açúcar para dar origem a etanol. E veja que nesse caso aqui, você liberou o NADH, um NAD+, que volta lá para a glicólise e permite com que ela continue funcionando. Essa fermentação alcoólica ela é comum em plantas, mas é amplamente conhecida em levaduras, né? Para a gente formar as nossas bebidas alcoólicas. Em nós, seres humanos, acontece uma outra forma de fermentação, que a gente chama de fermentação lática, onde a gente tem uma enzima chamada de lactato desidrogenase, formando esse ácido chamado de lactato. Isso aqui vem através de consumo de NADH, formando NAD+, que vai voltar lá para a glicólise, né? E é esse lactato justamente que dá aquela sensação de contração do nosso músculo, né? É esse ácido aqui que dá origem à cãibra. Ele é comum em plantas, esse tipo de fermentação, mas talvez a maior curiosidade que a gente tira daqui é porque é ele que é amplamente comum nos músculos de mamíferos, né? É ele que dá origem à nossa cãibra. Diferente do etanol, o lactato ele não difunde para fora da célula, então ele causa a acidificação do citosol e aí eventualmente ele leva a problemas como a cãibra. A ausência de CO2 então não é um processo muito interessante para a planta, tá? Então a fermentação alcoólica ou lática ela não produz ATP, ela só gera NAD+ livre para que mantenha a glicólise funcionando e produzindo seus ATPs lá na glicólise, né? Então as plantas elas geraram várias estratégias para suprir essa ausência de CO2. Tá? Então, algumas estratégias aqui para suprir problemas de respiração. As plantas podem formar um tecido que a gente chama de aerênquima, que é um tecido bem poroso, que permite difusão de oxigênio dentro da planta. Então, em raízes alagadas, por exemplo, raízes de ambientes alagados, a planta pode formar esses aerênquimas, esses tecidos porosos, e difundir oxigênio da parte aérea em direção à parte radicular. As plantas podem formar também essas raízes com crescimento diferenciado, com gravitropismo negativo, que a gente chama de pneumatóforos, tá? Quem já foi em mangue já viu muito dessas raízes aparecendo. Então, essas raízes elas crescem, em vez de crescer para baixo, que é o que a gente tem
crescer em direção da gravidade, né, o que a gente conhece bastante para a raiz, elas crescem ao contrário, elas crescem para cima, para quê? Para sair daquele ambiente alagado e eventualmente permitir com que a raiz respire. E algumas plantas formam essas cicatrizes no caule que a gente chama de lenticelas, né? E essas cicatrizes elas também aumentam a difusão de oxigênio para dentro do caule e eventualmente atingindo a planta toda e tecidos que estão na ausência de oxigênio. Uma coisa interessante que acontece na mitocôndria de plantas é que existe aqui na mitocôndria, na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria de plantas, um complexo enzimático, ou uma enzima chamada de oxidase alternativa, que é capaz de gerar calor utilizando esses elétrons que são transportados dentro da mitocôndria. Tá? Então veja aqui, ó, essa oxidase alternativa ela vai pegar os elétrons que estão vindo lá da cadeia transportadora de elétrons, mais particularmente da ubiquinona, tá? Para gerar calor com esse transporte de elétrons. Tá? Ele transporta o elétron para o oxigênio, sendo um aceptor final, tá? Mas a atividade dessa oxidase alternativa, ela gera calor. Veja que a oxidase, se o elétron se ele fluir em direção à oxidase alternativa, a gente não tem passagem dele para o complexo 3 e para o complexo 4. A atividade da oxidase alternativa, ela reduz o bombeamento de prótons por espaço intermembrana, já que você não tem, então, a atividade do complexo 3 e do complexo 4. Isso vai reduzir, obviamente, a produção de ATP na mitocôndria. Tá? Mas, então, para que serve esse calor que foi gerado na mitocôndria? Essas plantas que fazem esse tipo de processo, que a gente chama de plantas termogênicas, né, que geram calor, elas usam esse calor para vários fins diferentes. Por exemplo, a banana do mato, Philodendron bipinatífido. Tá? O que essa planta faz? Ela gera calor nas suas inflorescências para que esse calor volatilize compostos orgânicos, tá? terpenos, por exemplo, que são produzidos para atrair insetos a virem polinizar essa planta. Tá? Então, esse calor é gerado para você volatilizar compostos que atraem polinizadores para essa flor. Tá? Outra coisa interessante é que isso também aumenta a viabilidade dessa flor. Por quê? Essas plantas, às vezes, elas crescem em condições um pouco mais frias, né? E essas condições frias podem diminuir um pouco a taxa de crescimento e a viabilidade desses tecidos. Olha que interessante essa figura, isso aqui é uma imagem térmica mostrando a atividade da oxidase alternativa. Então veja aqui, ó, ao redor aqui da inflorescência a gente tem uma temperatura mais ao redor ali de 20 graus, né? E aqui, ó, na inflorescência, um tecido bem quente, né? Aqui, ó, entre 40 e 50 graus aqui. Então, essa planta está gerando calor. Um outro uso legal para esse calor gerado pela oxidase alternativa, algumas plantas que costumam ficar submersas em gelo durante o período de inverno, elas podem usar esse calor para derreter o gelo que está ao redor delas. Tá? Então veja aí, ó, a gente está vendo plantinhas que geraram calor através da oxidase alternativa, derreteram o gelo que está aqui ao redor delas e agora elas estão visualmente disponíveis para um eventual polinizador que venha polinizá-las, né? Olha que legal essa imagem, cara. A gente está vendo aqui uma planta que gerou calor e derreteu todo o gelo aqui ao redor dela. E agora ela está... Qualquer polinizador que estiver andando aqui vai conseguir ver numa boa essa flor aqui, né? É tudo branco aqui ao redor dela por causa do gelo e ela derreteu esse gelo e está bem exposta aqui, esse vermelhão bem exposto, né? A gente costuma chamar essas plantas de sangue quente. Se você encostar numa dessas plantas, você sente o calor que está sendo emitido dentro dessas plantas. Terminamos aqui, então, o nosso assunto sobre metabolismo de glicose, sobre como que a gente pode gerar energia com quebra dessa molécula. No nosso próximo vídeo, a gente vai ver uma via um pouco diferente. Em vez de quebrar a molécula de glicose para gerar compostos menores e liberar energia, a gente vai pegar essa molécula de glicose para formar compostos maiores. No próximo vídeo, a gente conversa sobre a via das pentose fosfato. Tchau, tchau.